O tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos são considerados uma questão de saúde pública, envolvendo tanto membros das agências do governo como a própria população, já que o acúmulo de lixo prejudica não só o meio ambiente, mas também toda a sociedade. Eu sou o Rômulo Bolivar e o tema que nós vamos discutir hoje é a questão do lixo na sociedade brasileira. Vem comigo e vamos fazer uma redação juntos sobre isso, ok? Muito bem, lembrando que os dados que eu apresento neste vídeo estão aqui presentes na legenda com suas fontes. Portanto, não deixe de consultar essas fontes para ampliar o seu pensamento e produzir um texto bafônico sobre este tema. E se você ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever, dá o like e deixa nos comentários a sugestão sobre o próximo tema, porque é a partir desses comentários que eu estou montando o meu roteiro de produção de vídeos este ano. De acordo com o portal de notícias da CNN, o Brasil perde 14 bilhões por ano com a falta de reciclagem adequada do lixo. Foram cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos sólidos que, ao invés de gerarem dinheiro e emprego, acabaram descartados no meio ambiente. Os dados, obtidos com exclusividade pela CNN, são da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Por ano, são gerados quase 80 milhões de toneladas de lixo, mas apenas 4% são reciclados. A reciclagem é um dos gargalos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acaba de completar 10 anos. Para Carlos Silva Filho, presidente da Abrelp, existe um horizonte bastante amplo para que esses índices sejam melhorados. Então, seus lindos, é muito importante a gente perceber que o lixo faz sim parte das nossas responsabilidades. Essa questão de, chupei meu picolé, abri a janela do carro, joguei o papel, joguei o palito, essa questão de produzir indiscriminadamente lixo é algo que prejudica não só o outro, como prejudica você, prejudica a sociedade, prejudica a economia. Quando nós pararmos de analisar esta questão como um problema individual e deslocarmos tal discussão para um problema coletivo, vai ficar muito mais fácil nós nos conscientizarmos, inclusive nós redigirmos sobre esse tema. Um outro argumento também bastante importante que você pode usar na sua redação é que, passados mais de 10 anos da promulgação da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, em agosto de 2010, o Brasil avançou pouco nas ações previstas, principalmente quanto à geração de lixo. Em uma década, o país viu a produção de resíduos sólidos urbanos crescer 11%, passando de 71,2 milhões de toneladas por ano em 2010 para 79 milhões de toneladas em 2020. Individualmente, os cidadãos geraram cerca de 1,6% a mais de lixo. Antes, eram 373 quilos anualmente por indivíduo e atualmente o índice subiu para 380 quilos. Portanto, é alarmante a percepção de que a conscientização do homem, a postura dos cidadãos brasileiros tem sido inversamente proporcional às descobertas científicas em relação ao grave problema que é o lixo em nossa sociedade. Quanto mais as pesquisas provam que o lixo faz mal, que a terra já está sucumbindo ao lixo, e quanto mais alternativas de reciclagem têm surgido, na contramão, mais o brasileiro gera lixo e prejudica todo o meio ambiente à sua volta.
Uma boa proposta de intervenção relacionada a esse tema é sugerir que o governo federal promova parcerias com ONGs mais próximas às grandes comunidades periféricas e, a partir de um debate educacional sobre o lixo, crie meios de os moradores dessas localidades transformarem o lixo em energia, transformarem o lixo em educação, transformarem, por exemplo, o lixo em renda. Uma grande preocupação dos candidatos é a questão do desrespeito aos direitos humanos. Acontece o seguinte: concordando ou discordando que o lixo seja um problema, tome muito cuidado com como você vai se posicionar no seu texto. Muitas pessoas acham que falar sobre os impactos ambientais da produção do lixo é mimimi. Acreditam que a Terra seja capaz de absorver todas as besteiras que a sociedade promove por aqui. E aí elas dizem que a mídia não deveria discutir o assunto, a escola não deveria falar sobre isso, os telejornais não deveriam noticiar nada sobre isso. Tome muito cuidado, porque o cerceamento do acesso à informação representa desrespeito aos direitos humanos e a sua redação pode flopar. Professor, eu queria muito usar uma série na minha redação porque eu estou percebendo que quem usa está bombando. Maravilha! Se você pegar, por exemplo, a Netflix, ela tem uma produção chamada Lixo Extraordinário de 2010. Apresenta uma obra muito interessante em que um artista brasileiro chamado Vic Muniz, ele se junta a alguns catadores de lixo para garimpar verdadeiros tesouros no aterro sanitário de Jardim Gramacho, aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma obra que vai fazer você refletir sobre arte, sobre a realidade brasileira e sobre a realidade específica por que passam os catadores em sua relação com o lixo. Muito bem, esse é o momento das perguntas enviadas pelos alunos. A primeira que eu tenho aqui é: professor, eu posso falar sobre o problema do lixo na minha cidade ou eu preciso relacionar o problema do lixo ao Brasil inteiro? As duas coisas são verdadeiras, tá? Você pode sim falar sobre a questão do lixo na sua cidade, mas você não deve particularizá-la. Então, na cidade onde eu moro, não. Na cidade do Rio de Janeiro, na cidade X do interior de São Paulo, por exemplo, acontece X, Y e Z, e mostrar de alguma forma no texto que aquilo ali representa um padrão ou se opõe a um padrão que é de todos os brasileiros, para que tenha pertinência com a abordagem do tema, que é um problema social em nível nacional. Outra pergunta: professor, todo mundo que faz redação sugere na proposta de intervenção reciclagem. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu posso perder ponto? Então, como eu tenho dito, não existe o critério da criatividade aí na grade de correção do Enem. Contanto que a sua proposta de intervenção apresente agente social, ação, detalhamento, meio modo, finalidade, não importa que todo mundo sugeriu a mesma coisa ou que estão sugerindo coisas diferentes. Se você satisfez os critérios, vai lá e coloca no papel, não fica exigindo descobrir a roda, essa super realização de uma proposta de intervenção. Você não precisa disso para ser feliz na redação. Seus lindos, então nós ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe de consultar as fontes dos dados que eu apresentei aqui. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, curta, dê seu like, compartilha. Beijo no coração e eu quero saber qual é a sua sugestão de próximo tema a ser gravado aqui no nosso canal.